Boa noite, esse é o canal A Madame e hoje eu trago para vocês a segunda aula do curso online de tarô. E o tema da aula de hoje são os naipes do baralho. Como dito anteriormente no primeiro vídeo que você pode acessar por aqui, o tarô ele possui 78 cartas. Dentro dessas 78 cartas, nós temos a divisão entre os arcanos maiores, que são 22 cartas, e os arcanos menores, que são 56 cartas. Nessas 56 cartas, nós temos 4 grupos, equivalente aos 4 elementos, que correspondem aos naipes de paus, ouros, copas e espadas. Em cada naipe, nós encontramos 14 cartas, sendo as cartas numeradas, que são as cartas que vão de As a 10, e as cartas da corte, que são as cartas de figura, que são o valete, o cavaleiro, a dama e o rei. O primeiro naipe que eu vou trazer para vocês é o naipe de paus. O naipe de paus pode ser também chamado de bastões, varas, tochas, cetro e também trevo. E existem outras denominações também, porque varia bastante de ilustrador e autor. E existem alguns autores que, inclusive, defendem em seu próprio baralho o porquê dessa variação desses nomes. O naipe de paus, ele representa o elemento fogo, que é um elemento que fala bastante sobre a questão do renascimento. É como a fênix, que na chama, na hora da sua morte, ela pega fogo e ela renasce, trazendo um processo de renovação e um processo de um novo ciclo que é iniciado. Animais elementais, como as salamandras, que são associadas ao elemento fogo. Também tem a ver com a chama da vida, que é aquela faísca que nós temos que faz com que a gente tenha aquela ânsia por viver. Como característica principal das figuras desse naipe, nós temos figuras que carregam a proatividade através de sua atitude e da sua atividade. Ou seja, esse naipe ele fala bastante sobre escolhas e ações. Essas escolhas elas são determinantes, pois a vida nos coloca sempre à prova de fogo, que são as provações, que são momentos na nossa vida cruciais em que as escolhas que fazemos determinam se o caminho que a gente vai seguir vai ser X, Y ou Z, e esse caminho vai determinar como a gente vai conseguir evoluir dentro da vida. Apesar desse naipe trazer elementos como motivação e vontade, além de inspiração e criatividade, nós também temos aspectos que são aspectos que relembram conflitos também associados a essas questões, como por exemplo grandes obsessões e também estagnação, quando a gente se volta demais para questões filosóficas e esquece de colocá-las em prática, evitando assim que a gente consiga progredir, que a gente consiga evoluir. Portanto, se em uma tiragem você tem aquela carta ali trazendo um conflito ou um obstáculo, ela provavelmente estará relacionada a essas questões. Nós também temos características que se correlacionam aos arquétipos desse naipe. Arquétipos que são vinculados quando, em sua masculinidade, a figura do herói e em sua feminilidade, a figura da guerreira. Ou seja, peguemos primeiro o exemplo do arquétipo do herói. Nós temos aí Sansão, Hércules e Aquiles. Já as figuras femininas, que são associadas ao arquétipo da guerreira, nós temos aí as Amazonas, Artemis e também a figura de Joana d'Arc. A natureza desse naipe é uma natureza psíquica, ou seja, está ligada à nossa psique. E ele traz aspectos tanto de masculinidade e virilidade, porque paus, que é representado pelas varas e pelos bastões, tem essa figura que relembra o falo. Dentro das relações, o naipe de paus, ele fala sobre a paixão, sobre a ardência, sobre aquela faísca de quando você começa a se envolver com alguma pessoa. Já na área de atuação, nós temos aí novos empreendimentos, porque o naipe de paus e o elemento de fogo está associado a questões de lampejos, de criatividade e de ideias que vêm, às vezes muito por impulso e às vezes com a questão da própria intuição. O perfil psicológico está completamente ligado a uma questão intuitiva. O naipe de paus é um naipe que fala muito sobre a questão de intuição. Então, se nós temos cartas em que a figura que está representada, ela se apoia em um bastão ou uma vara, provavelmente é uma mensagem para que o consulente relembre que ele também tem essa proeza de se apoiar nessa intuição. O plano de atuação desse naipe é o plano espiritual. E a grande questão que ele traz é exatamente a questão da mudança, da transformação e da evolução, principalmente associada à racionalidade versus a intuição. Como aspectos negativos, além da questão da obsessão, nós também podemos colocar a questão do egoísmo, da impulsividade e da ilusão. Esse naipe está associado ao verão, que é a época quente do ano, a época de grandes transformações.
O segundo naipe é o naipe de espadas, que também pode ser chamado de pás, lanças ou gládios. O elemento associado ao naipe de espadas é o elemento ar. Portanto, os espíritos elementais associados a esse naipe são os silfos e os gigantes. A figura do baralho associada ao naipe é a figura do cavaleiro. Já a figura arquetípica masculina é a figura do adolescente. Então nós temos aí como exemplo para o naipe de espadas Átis, Adonis e também Narciso. Já a figura arquetípica feminina associada a esse naipe são as musas inspiradoras, estrelas de cinema e também a figura da própria sacerdotisa. A natureza desse naipe é uma natureza filosófica e a estação do ano correspondente a ele é o inverno. Esse naipe ele atua num plano mental. A palavra-chave relacionada a esse naipe é a escolha. Geralmente esse naipe ele vem à tona quando o consulente está passando por um momento de indecisão e ele precisa escolher entre um caminho ou outro. O naipe de espadas ele carrega a questão dos ideais, das ideologias, e muitas vezes para você conseguir superar esse conflito da indecisão, você precisa colocar as suas ideologias dentro daquelas questões para conseguir se decidir, ou se afastar das suas ideologias e colocá-las à parte durante um tempo para que você consiga ter clareza na hora de fazer essa escolha. Esse naipe ele tem como característica ser um naipe fluido e etéreo, porque ele tem a ver com um momento filosófico de você refletir sobre as coisas antes de fazer as escolhas. Esse naipe ele fala bastante sobre o intelecto e também sobre os verbos. Ele fala sobre as ações. E a grande questão desse naipe é a busca pela verdade. É uma jornada. Ou seja, a gente tem ali figuras que são parecidas com os cavaleiros que a gente vê em filmes. São pessoas que têm a espada na mão, ou seja, elas fazem decisões entre um caminho ou outro, e são figuras parecidas com esses cavaleiros que estão montados em cavalos. São figuras que partem para uma jornada, e essa jornada é a busca pela verdade. O terceiro naipe é o naipe de ouros, que também pode ser chamado de moedas, pentáculos, estrelas ou diamantes. Esse naipe tem como elemento a terra, e a figura correspondente a ele dentro do baralho é o valete. O espírito elemental são os gnomos e as figuras arquetípicas, a masculina seria o patriarca, que seria Zeus, Odin, Moisés, Abraão, e a figura feminina seria a mãe, mas a mãe relacionada à terra. Então nós temos aí a mãe terra, nós temos Gaia, nós temos Deméter. A natureza desse naipe ele é de natureza racional e ele carrega consigo aspectos que são realistas. Dentro das relações, ele fala sobre estabilidade, e a estação do ano correspondente a ele é a primavera. Ele tem como plano o plano material, então ele fala bastante sobre questões terrenas, como questões profissionais ou questões financeiras, questões de aspectos materiais mesmo. São questões que são palpáveis. E ele fala bastante sobre concretização, realização e manifestação. Os conflitos trazidos pelo naipe de ouros podem ser resolvidos sempre com esforço, com estudo e com inteligência, com trabalho árduo, disciplina e sacrifício. Todas essas são características associadas a conflitos que podem aparecer aí nas leituras. Nos aspectos profissionais, ele fala bastante sobre materiais, dinheiro, ganho, lucro e finanças. E ele se remete a uma classe, principalmente a burguesia e aos comerciantes. Ele fala sobre poder econômico. E como aspectos negativos desse naipe, nós temos aí a ambição, a corrupção e a ganância. E o último naipe, que eu vou trazer para vocês hoje, é o naipe de copas, que é o naipe que tem como elemento a água. Seus espíritos elementais são as sereias e as ondinas, e a figura do baralho que corresponde a esse naipe é a dama. O arquétipo que é trazido dentro das figuras masculinas desse naipe é o aspecto do místico, ou seja, o mago, Nostradamus, Rasputin. O arquétipo feminino é o arquétipo da feiticeira, ou seja, Sibila, Hecate, Cassandra. Esse naipe por excelência, ele traz consigo, na figura de copas, ou de copos, ou de taças, a feminilidade, pois tanto a água
quanto o copo, quanto a taça, falam sobre fertilidade, falam sobre o útero e falam sobre sentimentos, que são características principalmente vinculadas à energia feminina. A natureza desse naipe é mística e dentro das relações ele fala sobre o amor verdadeiro, o amor incondicional e o amor por excelência. Esse naipe comumente está associado na área de atuação às artes e a estação do ano correspondente é o outono. Ele trabalha num plano sentimental e ele fala bastante sobre fluidez, movimento, maleabilidade em contraponto com a fragilidade. Fala também sobre a persistência, pois a água que não tem forma e que se adequa ao recipiente é também a água que é usada, né, ali nos rios, quando ela está fluindo, é ela quem dá a forma para as rochas. Né? Então, assim, tem essa questão da persistência, é ela que molda também as rochas. Então, por mais que a água seja um elemento frágil e maleável, ela consegue moldar o elemento que seria um elemento extremamente material e duro, como, por exemplo, essa rocha. Dentro das questões que esse naipe traz, nós temos aí questões sentimentais, como, por exemplo, o amor incondicional, que, por um lado, ele carrega a questão da confiança, da generosidade, da constância, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma com que a gente se doa e a forma com que a gente coloca as relações sentimentais com o outro, às vezes, acima de nós mesmos. E esses são os conflitos que geralmente podem aparecer aí nas tiragens. Esse naipe ele também fala sobre dons divinatórios, porque ele está associado à figura da feiticeira, né? As mulheres que são bruxas por excelência. E também fala bastante sobre sonhos e fantasias. Como um aspecto negativo e precisa de ser observado, às vezes traz aí também uma questão de conflito, a gente tem a vaidade. Né? A vaidade, ela, em excesso, ela se torna uma coisa extremamente ruim, extremamente egoísta e, de certa forma, arrogante também. Então, o naipe de copas ali, quando aparece numa posição de conflito, pode estar falando que a pessoa tem que tomar cuidado porque ela pode estar sendo vaidosa por demais. Bom, eu vou disponibilizar para vocês uma tabela, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, que é uma tabelinha que eu fiz reunindo vários conceitos e palavras-chave de vários autores. Os conceitos, às vezes, eles podem entrar em contradição, porque vai variar bastante de autor para autor e de fonte para fonte. Mas eu vou deixar essa tabela, porque aí se vocês quiserem comparar item por item, elemento por elemento, aí vocês conseguem ter acesso a isso. Vou pedir também para que vocês deem uma chegadinha ali embaixo e se inscrevam nessa página. Se a gente conseguir chegar ao número de 100 inscritos, eu vou fazer o sorteio de um livro. E aí, na semana que vem, eu volto com vocês aí com a terceira aula do curso. Espero que vocês tenham gostado. E se puderem, enviem feedback pra mim, pode ser por comentário ou via inbox também. Eu vou deixar pra vocês na descrição o meu contato. E aí vocês podem me procurar pra enviar feedback. Espero que vocês estejam gostando mesmo. Um beijo, até a próxima aula. E é isso aí, gente. Cola, fé, louro.